Senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast, aqui apoio da Bloco 7 Cervejaria, todas as informações dessa cerveja maravilhosa na descrição aqui abaixo. Então com ele, o rei do decreto, o cara que é monstro no Fat Vôlei, uma grande lenda, meu tio veio aqui ver porque é fã, entendeu? Do Ale Oliveira, e eu acompanho muito você também, acho excelente. Muito obrigado por ter vindo aqui nos encontrar e bater esse papo maravilhoso. Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra falar com vocês, com a audiência, e você vê que a geração e a categoria subóbito representada aqui, que é sempre importante para que mantenha a chama da paixão acesa e também a virilidade um pouco, né? Cara, que bom que você veio. Obrigado, Humberto, por ter vindo aí. Cara, obrigado você por estar apresentando o meu programa aqui, porque o Daniel, ele quer fazer parecer que o programa é só dele, entendeu? Só que essa dinâmica de atrito já gerou problemas. Ele falou pra mim quando eu cheguei que você era parte da decoração do... então você entende? Do lado do Woody Allen. Isso, que ficava ali meio que pra compor. Você entende? Mas essa coisa do podcast também é muita vaidade que tem, né? Que fala. Muita. Então, Ainda mais da onde ele vem, que ele é filho de João Dória. Não sei se você sabe. Que legal. Tem uma necessidade de se impor o Fazer tempo uma todo, suruba entendeu? A gente só faz em dois porque tem que dividir o aluguel, né? Mas de resto é por isso. Eu tenho várias coisas pra te perguntar, Ale. Tá. A primeira vez que eu vi o Ale, sabe onde foi? No Comedians Club. Eu nem era comediante ainda, o Ale, eu vi você lá assistindo. Quem tava no elenco da noite era o Tortorelli. Falecido comedian. Falecido comedian. Não, você ia falar falecido Tortorelli. Eu ia falar falecido Tortorelli que, porra, tá no subóbito ali, quase passando pro outro lado. Porque o Tortorelli, eu costumo brincar com ele o seguinte, que ele deu errado no samba, né? Porque ele tinha um grupo de samba, por incrível que pareça. Que deu certo depois, sem ele. Sem ele. Mas deu errado no samba, deu errado na rádio, deu errado na TV, deu errado no YouTube. E pode parecer que ele não é um vencedor, mas é mentira, ele venceu a bariátrica, né? É verdade. Ele fez a bariátrica e continua gordo. Então é um vencedor. Eu ia muito ali porque eu tenho uma coisa, até os caras ficam meio bravos, os meus amigos, que são muitos aí comediantes, né? Porque eu gosto de assistir o show no bar. Eu não gosto no teatro. Faz total sentido. Puta, no teatro não me pega, cara. Não adianta. No teatro eu não vou. Eu vou no teatro assim. Eu fico no camarim bebendo. Sei. Mas daí eu não vejo o show. Mas eu gosto e o Comedians era muito isso, né? Você ficava ali no bar e ia revezando ali o pessoal que ia se apresentar e tal. Depois até virou uma coisa meio que de turista, né? Quem tava fora de São Paulo ia lá. Mas eu ia muito lá. Eu ia muito mais lá do que o Danilo e o Rafinha, né? Com certeza. Sim, nunca vi nenhum dos dois lá. Mas o que eu quero te perguntar é, porra, você tem possivelmente uma admiração aí por comediantes ou uma proximidade, porque claramente você tem uma veia cômica muito forte, assim. Você já pensou em fazer stand-up ou... Eu não gosto de ter a obrigação de ser engraçado. Isso é uma coisa que me dá um pouco de pavor, no caso, né? Sim. Eu gosto de, meio que surpreender e tal. Então eu já participei de vários programetes de humor, mas sempre ali como convidado e sem essa obrigação. Já fiz lá a banca de piadas, eu já fiz aquele contando histórias do Murilo Couto lá da rapaziada, eu já fiz o Fritada, eu já fiz... Qual mais que eu já fiz? Pô, você fez mais coisa que nós. Que muito comediante não tem coragem de fazer, porque o Fritada você tem que ter um certo estômago, cara, ali, né? Não é pra qualquer um. O bicho pega ali. Enfim, daí eu já fiz alguns assim, né? Já fiz também, além do teatro ali, já fiz uns programas, já fui no Danilo, já fui no Porchat, né? Então, já fui em alguns, assim. E acho um desafio bem bacana, assim. Mas, já fiz um que eu já fiz que eu gostei de fazer. Esse eu gostei de fazer, que eu também tava bem bêbado. Que foi o Varanda Gourmet. Do Maurício Meirelles e do Zuckerman. Foi lá no Allianz Parque. E aí era pra eu ficar um bloco, eu fiquei quase que o show inteiro. Foi agora na pandemia que foi com os carros no Allianz Parque. E aí foi bem legal também. Mas assim, sem a obrigação de ser engraçado. Tanto que quando eu tava mais necessitado, né, financeiramente, desesperado, eu diria, eu vendia assim a presença, assim, só que eu não falava nem que era palestra, porque eu não tenho essa pretensão, e nem que era stand-up, porque eu não tenho essa competência. Então eu vendia como resenha.
Ah, tá. E como era barato, tipo, era a coisa mais barata que o cara tinha pra levar pra cidade dele ou pra Sei. faculdade, era isso. Aí eu vendia como resenha. Só que aí eu encaixava as coisas engraçadas, mas sem essa obrigação. Eu não consigo conviver com a obrigação Sim. de ser engraçado, mesmo no jogo ou nos programas assim, de TV, de rádio, do YouTube, o meu compromisso é em fazer o programa. Eu não tenho o compromisso de ser engraçado. E aí, se surge a oportunidade, aí eu tento uma tirada, alguma coisa assim que normalmente causa demissão, né? Que é o que a gente busca. Rolou uma vez uma proposta do Pânico e você negou, né? Aconteceu isso, né? Essa história, até eu tava conversando com o Zuckerman, porque foi meio assim, esquisita, porque teve uma pessoa do Pânico que procurou uma pessoa que me conhecia. E aí falou do interesse e até descreveu o quadro, que era mais ou menos o que eu fazia na época que eu era treinador universitário, que era tipo ficar zoando as pessoas que vão lá fazer teste. Só que aí ia ser bem politicamente correto ali, que ia ser tipo um anão, um gordo, um gay, Tipo uma um ídolos gostosa. freak show, assim, né? E aí eu ia ficar zoando, que é o que eu fazia na faculdade, mas que na televisão podia comprometer um pouco. E outra coisa também, eu fazer isso no domingo e na segunda-feira falar quanto foi Palmeiras e Corinthians, uma avaliação mais criteriosa. Eu tava na ESPN ainda. Então, daí não deu certo, mas enfim. Cara, mas entrando nesse assunto aí da sua carreira de treinador, eu tava lendo sobre isso e até eu ouvi algumas histórias que você contou de passagem, queria ver se dá para aprofundar nessas histórias, porque assim, um dos nossos grandes ídolos aqui é o José Mourinho, né? Que é nosso objetivo de falar assim, ó, a entrevista que a gente quer fazer no final de tudo isso com o José Mourinho, assim, vai ser a entrevista mais épica, e ele era um cara que tinha uma relação de proximidade com jogadores. Então, por exemplo, tem a história com o Carlos Alberto, que faz 2 gols, vai pro Brasil, ou pode comer feijão. Né? Tinha o Maicon também, eu acho que... Acho que sim, o Michael também. Ou com o Diego Costa, que tava meio triste. Ele falou, o que foi? O que tá acontecendo? Não, nada não. No dia seguinte tinha uma garota lá no quarto dele, ele foi lá, arregaçou no jogo. Como é que era o Ale treinador? Era mais ou menos isso também? Cara, eu tenho a sensação que o Ale era meu papai Joel. Sim. Não, eu fui treinador durante 23 anos, né, cara? Então é uma vida inteira, né, de técnico, né? Eu comecei com 18, quando eu tinha acabado de passar no vestibular para educação física, que é a minha formação, e fui parar com 40 anos. Só na GV eu fiquei 23 anos. No Direito da USP eu fiquei 22. Aí FAP 15, Medicina Santo Amaro 11, Unip 5, e enfim. E aí então eu fui me moldando como treinador. Então teve vários momentos nesses 23 anos. No começo ali mais empolgado do que... com pouca experiência ali, eu joguei até 26 profissionalmente futsal. Então eu tentava mais ou menos reproduzir aquilo que eu achava interessante, que eu via como atleta, né? Mas ali era mais, assim, eu acho que mais na energia, assim, na força. Aí depois eu fui entendendo melhor a adaptação do profissional para o universitário, fui entendendo melhor a cabeça dos caras, e aí eu acho que foi meu bom momento, porque... eu era muito dedicado, muito esforçado e tinha um bom conhecimento, tanto de futsal como de futebol. Já entendia também a cabeça das meninas que jogavam. Então ali foi bom, isso foi por volta ali dos 26, 28 anos. Foi quando eu parei de jogar e virei comentarista de futsal. E aí teve uma parte final... Mas o primeiro trabalho como comentarista esportivo já foi na TV? Foi comentando o Campeonato Paulista de Futsal lá na ESPN. Já foi na ESPN. Foram uns 8 anos lá. E só futsal. E aí, o que aconteceu que teve a fase final, foi ali dos 35 aos 40, que eu já estava bem comprometido com a TV, e aí eu faltava muito nos compromissos, tanto que eu fui largando pouco a pouco as faculdades, ficando só com a GV, e mesmo assim eu não conseguia cumprir a carga ali, nem de treino, às vezes não conseguia no jogo. E ali eu virei muito mais um parceirão e tentando convencer os caras das coisas do que provando ali no treinamento que eu não ia muito. Então, assim, teve uma mistura de tudo, mas, em 23 anos já teve muita coisa, desde uma vez contratar uma profissional do amor, por assim dizer, para ir na preleção, porque o time tava
cabisbaixo. O time em São Paulo jogava aqui os campeonatos universitários, né? Que pra gente era menos relevante. O que importava pra gente eram os jogos intercursos. No caso do direito da USP, jogos jurídicos, né? E aí o time tava muito mal em São Paulo e a gente precisava de um fato novo. E aí, conversando eu e o auxiliar, a gente tava no bar. Falei, tive uma ideia. Daí a gente foi no estabelecimento adulto, né? E aí a gente se encantou com a Eva Márcia. E aí eu tenho a foto aqui depois eu mando pra vocês. E aí a Eva Márcia, a gente fez uma proposta pra ela. E ela, depois que eu dei a preleção ali, falei do jogo e tal, nós Antes ou depois da oração? Foi antes da oração. Antes da oração, é importante. Exatamente. Aí ela começou a dançar e os meninos do direito da USP, isso já deve fazer, eu tenho 47, deve fazer uns 20 anos. Os meninos da São Francisco são virgem até hoje, né? Eles não transam. E alguns têm filhos e tudo, casados, mas não transam. E aí aquela moça, bem desinibida, por assim dizer, dançando conga la conga. E, enfim, rebolando. Isso. E a gente ganhou o jogo, aquele jogo a gente ganhou. Só que como o campeonato era de um fim de semana, né? De um feriado, no dia seguinte todo mundo procurou no mesmo dia, todo mundo procurou a Eva Márcia e no dia seguinte tava todo mundo morto e nós perdemos e fomos eliminados. Mas já teve de tudo nessa vida de... Porque um fim de semana, pra mim, como técnico, valia uns 3 meses, porque tinha jogo de todas as faculdades e eu tinha que ser treinador de todas. Então teve fim de semana aqui com jogo da TV que eu comentava e jogo do universitário, teve 11 jogos. Caraca, mas não dava pra estar em todos? Todos. Você estava em todos? De sexta-feira até domingo à noite. Vum. Esses caras ficam reclamando do calendário do futebol brasileiro, né? Pô, 11 jogos no fim de semana. Mas eu não jogava, né? Eu só tava falando, né? Mas era bem desgastante mesmo, mas é uma coisa que eu adorava. Eu costumo dizer que eu ganhei dinheiro com 3 coisas na minha vida. E pela ordem pra mim de legal, assim, de eu amar, jogar bola, ser treinador e depois trabalhar com comunicação. Então o que me deu mais dinheiro é o que eu amei menos. Sério? Que é a comunicação? Você ama menos do que jogar bola e... É mesmo? Não, jogar profissionalmente e ser treinador, estão em primeiro e segundo lugar. Sério? Se você pudesse... Se alguém te fizesse uma proposta amanhã pra treinar a Ponte Preta, você ia? Mas é que financeiramente, cara, é muito mais vantajoso a comunicação. E tem várias coisas boas. Mas não é o meu meio. Eu me sinto à vontade no meio da bola, não no meio dos jornalistas. Ah, entendi. Porque você sapateia. O Ale Oliveira é o melhor. Isso é o que eu falei acho que eu falei pro Fred, falei pro Chikungunya, que tem um negócio que eu abomino, que é o jornalista que quer se meter a boleiro. Nossa. E eu citei você ainda. Eu falei, porque, mano, tem uns caras que conseguem. O Ale Oliveira, você olha e você fala, mano, ele tá no ambiente natural dele. Eu não consigo ser jornalista, é diferente. Mas é muito mais legal ver, porque você se conecta com o jogador e você vê o jogador se sentindo à vontade. O Galvão Bueno tentando cumprimentar, não vou fazer, mas o Galvão Bueno... Não, faz. Vai ser o 3º programa consecutivo. Assim, ridículo. Eu acho assim, desconfortável. Você fala, mano, ele querendo falar com o menino Robinho, querendo ser descolar. E aí, Robinho, beleza? Você fala, tá um negócio forçado, tá ligado? Velho tentando ser jovem já é meio ridículo, né? Mas é que ele não tem a malemolência. Exato, nunca jogou, não tem. Não é. E não tem muitas vezes até intimidade com o cara, né? Pois é, exato, quer forçar um bagulho na câmera. E o jogador saca essa parada muito rápido. E o público também, né? E tem uma outra coisa que eu tenho muito. Que eu não gosto, sim, eu falar ranço, né? Mas eu não vejo também, não gosto. Do cara que quer ensinar futebol pra quem tá em casa. E aí não é assim, né, cara? Aí chato. Isso é um negócio, esse é o ponto que eu ia falar. Porque é o seguinte, tem 2 vertentes atualmente, eu acho, assim, no jornalismo esportivo brasileiro, que é o jornalismo... vamos chamar assim, eu adoro ele, tá? Eu acho ele muito legal, que é o PVC, que é a Ponte Preta não ganha em dias ímpares com umidade de 88% do ar da ferroviária. Quando o mascote, a macaca, vem com o pelo depilado. Sim. Exatamente. É o cara super técnico e tal. E o PVC eu acho foda porque ele leva isso pra um nível muito alto, assim. Tem os caras... Ele influenciou muito uma geração de... jornalistas esportivos que vieram depois dele. Tem um montão de semi-PVC, assim, Paquita do PVC.
Tem um montão, mas um montão. E Você sabe que pode ser tudo mentira também, né? Você já foi checar os números que o PVC... Não, mas eu acho ele foda, assim. Não, acho também. E tem uma outra parada que é mais a sua, que é o futebol é entretenimento. Que é que tem uma parada que teve você, teve o Thiago Leifert uma época no Globo Esporte, que mudou a cara do Globo Esporte e tal. Globo Esporte, né? Sim. E tipo, pra mim eu prefiro. Eu prefiro muito mais do estádio, com a narração do Estádio 97, que fala zoeira, não sei o quê. O próprio programa do Estádio 97, que é a zoeira, mano, pra mim é muito do caralho, porque, mano, você tá se divertindo, porque futebol é diversão no final das contas. Porra, foda, tá ligado? Então, mas aí que eu não entendo. A gente fez essa pergunta pro Fred também, e aí ele disse que a gente não entende por que. Quanto ele cobrou pra vir aqui, o Fred, hein? Porque o Fred? O repórter dele é 120 mil. O Serginho, né? O Serginho Gandolfo cobra por entrevista agora também. É? Não só por post, e até por olá e fotografia também. O meet and greet também, né? Isso, tudo ele cobra. Todo o dinheiro dos hospitais de campanha desviados pelo pai do Daniel, a gente colocou nesse investimento do Fred. Ficou tudo bem, né? Morreu pouca gente. Do Fred que vem aí. Exatamente, exatamente. Mas o que a gente perguntou pra ele foi: por que não tem de vez humor com futebol, diretamente? Por que sempre ensaiam, mas aí, por exemplo, chega nos jogos mais importantes, não vamos colocar desse jeito, vamos colocar o PVC da vida, nada contra também. E aí ele falou, o problema não é nem a direção, o problema é o torcedor. Você sente isso também ou você acha que é um pouco das duas coisas? Eu acho que a gente se acostumou a ver uma transmissão tradicional, né? Isso é fato, né? Então a gente está acostumado a isso. A vida inteira foi uma transmissão formal. Então quando quebra isso, acho que causa ali um conflito, mas pode ser o hábito também. O esporte interativo, ele, desde o momento em que ele comprou o direito de transmissão de alguns clubes, né, que foi no campeonato passado, né, foi a nossa primeira experiência, foi bem impactante nesse sentido, porque a gente também viu o Campeonato Brasileiro na Rede Globo e daqui a pouco a gente estava fazendo do nosso jeito e era muito, muito bacana, assim, mas tem gente que ainda prefere o jeito mais tradicional e tal, tá acostumado, né, tá ali naquela zona de conforto, e quando você chega com uma proposta diferente, nem sempre é bem aceito. Por exemplo, no caso do esporte interativo, que agora é o TNT Sports, né, eles tem lá vários comentaristas mais tradicionais, embora trate o esporte com um pouco mais de leveza, assim, eu acho que de modo geral. Mas, pela primeira vez, eles fizeram a opção, na última final de Liga dos Campeões, de me colocar. Então, assim, isso tem os dois lados. Tem um lado, assim, uma parte do público que gosta de uma linguagem diferente, mais próxima e tal. E tem também o risco que eles sofrem de, eu falar alguma loucura lá, e como é uma audiência muito grande, no caso dessa última final, foi uma audiência da história da TV fechada, né, cara? Caralho, e aí de ser, sei lá, de causar algum problema pra eles. Se eles colocarem um comentarista mais tradicional, eles não vão ter problema nenhum, isso é certeza que eles não vão ter. Então, acho que deve ficar a cabeça um trevo. Fala, será que eu coloco e corro algum risco? Mas, enfim, eu acho que tem os dois lados. Tem o lado do público que não está acostumado e tem o lado também dos chefes que às vezes dão uma pipocada. No caso do esporte interativo da última temporada ali da Liga dos Campeões, os caras foram e peitaram e me colocaram lá. E realmente eu fui cancelado, como tudo preto. E dessa vez foi sem querer, cara, porque assim, falar de futebol pra mim é muito fácil, cara. Muito fácil. Falar de jornalismo é impossível. Mas a minha vida inteira eu tava jogando, eu tava dando treino, ou eu tava vendo, enfim. Então pra mim falar de futebol é muito tranquilo. Falar uma coisa que viralize todo o programa, todo o jogo, toda a participação, que é foda, que é difícil. O Alex Cabeça, com quem eu saio na mão aí com alguma frequência, né? Ele fala, pô, Ale, você entende tanto de futebol e várias vezes fica fazendo palhaçada, fala só de futebol. Mas, falei, Cabeça, se eu tivesse o teu dinheiro, um pedacinho do seu dinheiro, eu falava só de futebol. Eu tenho que me virar. E aí eu prometi na final que eu ia falar só de futebol, que é o mais confortável e não faz com que a emissora corra riscos, né?
Aí quando eu fui ver no intervalo, tava todo feliz, que só tinha falado do jogo. Tava bem atento ao jogo e tal. O primeiro tempo 1x0 pro Alê. Eu tava todo feliz. Aí mandei pro diretor, falou, pô, você viu, só falei do jogo, tal, não sei o quê. Daí ele falou assim, você já viu o Twitter? Aí eu falei, não, eu não gosto muito do Twitter, né? Sim. Twitter não me dá dinheiro, só fica de cabeça só de ovo xingando pra caralho. Os caras, puta que não transa, meu. É a rede social que os caras menos transam. É a curva de Rio ali, só tranqueira. Aí tinha jogo do Flamengo no horário da final da Liga dos Campeões, tinha a Liga dos Campeões, tinha o Neymar, tinha o Paris Saint-Germain, tinha o Bayern, e eu tava em primeiro lugar no Trend Tropics. Mentira. Mas o que você falou, não, antes de começar o jogo, eu tava levantando o jogo ainda, o espetáculo, falei, ó, vai jogar o melhor time do mundo, que é o Bayern, contra o Neymar, que é o então melhor do mundo. Porque eu acho que o Messi e o Cristiano ainda estão à frente dele, mas naquele momento o Neymar era o melhor do mundo pra mim. E aí eu tava falando nesse sentido, só que o Bayern é o melhor time do mundo. Então que a torcida do Paris Saint-Germain tava mais preocupado que namorado da Anitta. Ah, pra quê, filho? Os aniteiros, nossa, mãe, vieram com a força. E eu conhecia o atual ex, né? Que é o Gui Araújo, que fez o De Férias com eles. Mandei pra ele porque saiu no UOL na hora, saiu na caralho. Puta que pariu, Ale comentário machista. O UOL te adora, irmão. É. O Ale comentário machista. Eu falei, caralho, como é que machista, pô? Eu não condeno. Ela faz isso e eu não condeno. Eu falo, ela faz o que ela quiser. Você não tá botando juízo de valor nesse comentário. Não, aliás, se as mulheres, os homens, a girafa, quiser dar o máximo possível, eu tô solteiro, eu tô aí, pô. Pra mim é ótimo. É. E aí eu mandei pro Gui. Falei, Gui, vê aí o que você acha. Ele pegou pesado, faz mais, ele fala. Aí eu falei, manda pra ela, seu idiota. Aí ele mandou e devolveu. KKK, ela morrendo de rir. E os sem transa, sim, me botando em primeiro lá no negócio. Então esse é um risco que nem sempre a emissora quer correr. Mas no Brasileiro eles me deram bastante moral. Na Liga dos Campeões eu fiz a minha primeira final. Então o Esporte Interativo vai um pouco na contramão, mas eu acho que é uma exceção, né? A regra é fazer uma transmissão mais formal. Ó, posso falar uma coisa, já que você tocou no Esporte Interativo? Uma análise minha de telespectador, posso estar totalmente errado, mas é o seguinte, o que eu vi é a ESPN com um projeto de esportivo, né, de transmissão super sério, assim, o Mauro César, e as pessoas falando super sério de futebol. Eu achei engraçado, até que esses dias eu ouvi o Mauro César falando que às vezes ele brinca, até eu achei muito engraçado, que tem noção que é brincar, mas tudo bem. Tá sempre com raiva, né? Ele é ótimo, mas ele tá muito bravo ele sempre. É bom, mas porra, velho, chega uma hora que você fala, cara, eu tô ficando com uma úlcera aqui só da negatividade Sim. do cara. Ele precisa fazer E tem a Fox terapia. Sports, tem o Sport TV, que todos mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, giram na mesma linha do jornalismo esportivo. E na minha cabeça, o Esporte Interativo falou, cara, a gente tá entrando, a gente é o underdog aqui, a gente precisa se destacar. Como que a gente vai se destacar no meio desses gigantes que estão há algum tempo e que levam o jornalismo a sério? Se a gente for mais um canal que leva super a sério, cara, a gente é só mais um, talvez os caras continuem tradicionalmente com os que eles já seguem, o Sport TV, o ESPN, sei lá. E eu achei, eu posso estar enganado, mas que o Esporte Interativo fez uma escolha. E ele falou assim, cara, a gente precisa ser um pouco mais irreverente. Quem que é essa pessoa que simboliza a irreverência dentro do futebol, dentro da transmissão esportiva? Cara, eu achei que eles pautaram muito na personalidade do Alê. Sim. Porque, por exemplo, o André Henning é um narrador que, se ele quiser, ele é super sério. E tudo bem. Mas com o Alê jogando ali por exemplo, né, do comentarista, o cara já se solta mais, compra briga, já levanta a bola pro Alê cortar. Sim. Então eu achei que tudo mais ou menos no Esporte Interativo, e foi o que deu destaque pros caras também. Sim. Foi pautado nisso, eu tô viajando na maionese. Não, é que o Esporte Interativo tem uma curiosidade, né, que toda televisão sempre tinha uma rede social, né? O Esporte Interativo era uma rede social que tinha uma televisão, agora virou só uma rede social. E aí eles começaram, a história deles é muito bacana, porque eles começaram pequenininho, vendendo conteúdo pra cá e pra lá, e com a mesma turma, e essa turma foi crescendo. E aí, naturalmente, o pessoal da redação foi pro ar, foi pra frente da câmera, né? E todo mundo mais ou menos junto ali e tal. E eles trabalhavam muito com essa turma que começou. E eles não eram assim de contratar. Eles não tinham esse perfil de contratação.
Acho que a primeira contratação que eles fizeram foi do Mauro Betti, mas no momento em que o Mauro estava sem trabalhar na televisão e estava meio assim. E aí eles fizeram a proposta para mim que foi bem surpreendente, porque eu tinha... A história foi até curiosa, cara, porque eu fui mandado embora da ESPN numa reunião que teve numa terça-feira. Inclusive era meu primeiro dia de férias, mal sabia eu que era férias eternas. Aí na terça-feira estava marcada a reunião. Na segunda-feira eu me reuni com um executivo do Esporte Interativo. E eu cheguei inclusive no restaurante mais cedo, ele tinha marcado, sei lá, 12:30, cheguei a 12:20. Aí depois ele chegou, o cara chegou assim, já tava na mesa. Aí o cara chegou e falou: "Oi, Ale". Daí eu olhei pro cara assim e falei assim: "Ô irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você quiser um vídeo ou uma foto, vai rapidinho, que eu tô esperando um executivo aí do Esporte Interativo. Vai rápido aí". Aí ele falou assim: "Prazer, Henrique Mazei, executivo do Esporte Interativo". Falei: "Então pode ficar bastante tempo, pode gravar bastante coisa". Aí o cara me falou do projeto. Eu não assisto o esporte, cara. Eu tô assistindo cada vez menos, inclusive TV. Mas eu não assisto o programa de esporte, não tinha o Esporte Interativo. Daí ele me falou do projeto e tal, da cara deles, mais ou menos dentro disso que você falou. E aí eu falei: "Pô, legal, projeto bacana. Só que eu tô empregado. Eu vou ter uma reunião amanhã, mas acho pouco provável que aconteça alguma coisa, porque naquele momento, isso não sou eu que tô falando, são as pesquisas que lá tem pesquisa, na minha época tinha pesquisa para tudo. O que você quer ver no horário do almoço? Tá. Quando você ouve ESPN, você lembra de que nome? Sabe? Tinha um montão de pesquisa. E o cara que fazia essas pesquisas era um dos caras que eu levo pra minha vida inteira, que hoje está nos Estados Unidos, chama Conrado Giulietti. E ele falou que nas pesquisas, e o bate-bola, debate, era uma prova disso, porque liderava a audiência no horário, mesmo com uma concorrência muito forte da Fox e do Sport TV. Eu era um dos principais nomes do canal. E falei: "Cara, mas obrigado, fico feliz. Pô, que bacana, quem sabe um dia, mas eu tô empregado". E você tava feliz na ESPN? Eu tava meio chateado com eles, porque foi quando ocorreu aquela calúnia do Léo Dias, falando de uma ofensa racista que eu havia feito, e eu queria uma defesa mais veemente da ESPN. Porque além dos caras me conheciam, eu tava lá 18 anos. Minha mulher na época negra. Morava com 2 enteadas, filhas dela, negra. Eu vim da bola e do samba. Então, assim, era a mulher que, segundo o Léo Dias, tinha sido sofrido a ofensa, que é a maquiadora, que era negra. Ela se manifestou, falando: "Não, isso nunca aconteceu, de jeito nenhum". Então eu queria que eles dessem mais ênfase a essa resposta. E eles foram muito assim: aqui na ESPN não admitimos racismo. Nem falou meu nome. Aí eu falei: "Não, eu quero uma coisa mais forte". Tanto que no dia... Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, eu peguei e fiz o decreto com a minha família. Então, um decreto que era muito esperado e tudo. Eu estava na frente da minha churrasqueira, onde eu fazia ali o decreto. Aí chegou a minha ex-mulher negra, me abraçou. Uma enteada minha entrou, me abraçou. A outra me abraçou. Entrou minha filha, que era pequenininha. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Nós não falamos nada. E agradecemos a todo mundo que me apoiou. Sim. Que eram os fãs, que eram os patrocinadores, que era a rádio, que eu tinha acabado de entrar na rádio, na Energia 97, que eram os ex-jogadores, ali, Djalminha, Alex, Amoroso, Fábio Luciano, Paulo Nunes. Esses me apoiaram publicamente, sabiam, falaram mesmo. E não agradecia a ESPN, porque a ESPN não me apoiou. E aí a opinião pública ficou contra a ESPN. Então eu esperava sabe, eu falei só... Claro que nós sabemos que você não tem nenhum traço nunca teve de racismo, evidentemente. Aliás, quem fez essa armação pro Léo Dias foi muito burra. No final das contas me ajudou, mas foi burra. Porque já que era para inventar alguma coisa, não inventasse do racismo. Inventasse de outra coisa, porque o racismo não bate em mim e escorre. Por causa da minha vida toda. É só mostrar minha vida. Eu no samba, eu no futebol, os meus amigos, a minha família, que era da época. Então eu esperava uma defesa mais
forte, assim, mais veemente. Isso não aconteceu. Mas eu falei, pô, eu tô 18 anos aqui, nunca tinha ido pra outro lugar. Então, eu tô bem aqui, vou ficar aqui. E aí o cara falou, não, faz o seguinte, vai lá pra reunião e depois a gente se fala. E na reunião, eu pensei que a gente fosse, tipo, fosse dar uma dura nos caras, fosse tentar arrancar um dinheiro deles, porque eu ganhava mal lá, pro cenário da ESPN, era o pior salário entre os talentos que eles chamam. Embora tivesse um tamanho já pra brigar com qualquer um lá, da porta pra fora, com todo mundo. Claro, então, passei por esse desconforto aqui, pô, ver se agora me dá um reajuste, né? E depois que a gente ia tomar cerveja, eu, o João Palomino e o Arnaldo. A reunião demorou 5 minutos. Foi só, você tá demitido e... Caraca! Beleza, total. Aí eu saí andando ali na Sumaré, que a gente marcou numa padaria no Sumaré. Teve até um caso curioso que eu sentei aqui, essa composição, sentamos na padaria, que eu falei que na ESPN eu não ia. Nessa padaria aqui, pedimos um café, aí o João Paulo me falou, você tá demitido? Aí eu falei, demitido? O que eu fiz? Aí, não, você tá demitido, não sei o quê, e pô, comecei a chorar, porque eu falei, cara, o que eu fiz, cara? Tô 18 anos aqui, o melhor momento da minha vida. Não fiz porra nenhuma, os caras sabem que eu não fiz porra nenhuma, tô demitido por quê? E, aliás, essa é uma ótima pergunta para fazer pro Arnaldo e pro João Palomino, se eles quiserem responder. Eu sei a resposta, mas não posso falar porque não tem como provar. Mas tem muito a ver com a vaidade, com ciúmes que tem na televisão. Muito a ver. Mas enfim, daí eu tô aqui, ele acabando de me demitir, eu chorando aqui, desse lado, sem saber o que pensar, o que fazer. Chega um pai com uma criança atrás de mim. Falou, desculpa atrapalhar, eu sei que vocês estão conversando aí, mas meu filho pode tirar uma foto com o Alê, que ele é muito fã do Alê? Eu com o olho assim, ó, todo cagado. Vermelhaço. Aí eu peguei e tirei a foto com o menino, né? Aí o pai falou, pai esperto, falou assim, tive uma ideia melhor. Filho, vai tirar foto lá com os 3 juntos. Puta clima. Como A se não última bastasse, foto, né? eu peguei e falei, bom, beleza, pessoal, é isso aí então. Não vou ficar fazendo o que aqui? Eu tinha marcado com a minha família de me pegar com o Uber pra gente ir pra Guarulhos. Umas 11h30 da noite. Isso era 6 horas da tarde. Falei, não, vamos ficar bebendo aí até 11 horas. 6 horas, deu 6h05, já tinha acabado a reunião. E eles queriam levantar e ir embora. Não, eu também não queria ficar lá. Sei. Eu falei, ó, só pago o café porque eu não tenho emprego mais, né? Aí estamos saindo da padaria, aí tem uma mãe com um filho, um gorducho. Aí O filho gorducho. era eu e o filho, né? Aí a mãe falou assim, olha, desculpa atrapalhar. Eu falei, puta merda. Aí ela falou assim, meu filho é muito seu fã, mas ele queria ir no programa, no bate-bola, quando você estiver lá. Quando você vai estar lá? Eu falei assim, Arnaldo, que dia que eu vou estar lá, não? O gorducho tirar uma foto. O nhonho aqui tá pedindo. E aí eu peguei e saí andando na Sumaré e falei, cara, puta, e chorando e andando e os carros passando, né? Aí parei num bar, evidentemente, né? Claro, já estamos ali, né? E fiquei ali num cantinho bebendo e escrevi uma... Tá no meu Instagram, lá pra baixo, né? Que isso aí vai fazer 4 anos já. Uma carta agradecendo todo mundo. Inclusive as pessoas que depois eu fiquei sabendo que estavam comemorando a minha saída, né? Mas agradeci as pessoas, os chefes, o pessoal do sofá e tudo. E fiz um agradecimento, botei no Instagram. E aí na hora o cara me mandou uma mensagem do Esporte Interativo. Falou, e agora? Agora você pode conversar? Caralho. Aí eu falei, ó, eu tô um pouco atordoado e tudo, né? Mas eu tô indo pro aeroporto e amanhã eu te mando uma proposta. Porque também eu não sabia qual que era o meu tamanho no mercado. Eu não sabia se eu ia voltar a dar treino ou se eu ia, sei lá, pra Globo, pra Fox ou pra algum lugar. Eu não sabia, porque eu não sabia até que ponto essa mentirada toda tinha afetado a minha imagem, né? Então eu tava meio que sem saber. Eu podia ir pra... Não sei se podia, mas tô falando uma coisa que
numa loucura. Eu podia ir pra Globo ou podia ir dar treino na quadra descoberta das 11 a 1 da manhã, como eu fazia. Tudo aberto, né? Não tinha noção de como isso ia, sabe? Como isso ia bater. E nisso eu fui pra Fortaleza. Aí, quando eu acordei no dia seguinte, eu fiz uma proposta pro Esporte Interativo. Aí a gente discordou de alguns pontos e tal, e concordou na maioria deles, e não sei o que, papapá, um ajuste aqui, outro ali. Isso já era na quarta-feira. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu volto pra São Paulo daqui a 10 dias. Aí quando eu voltar, a gente senta e conversa, eventualmente assina e tal. Falei, não, tô mandando um cara aí amanhã. Caraca. Aí o cara foi lá em Aquirás, que é ainda mais distante de Fortaleza, e com um contrato. E Catribe, o repórter que era lá de Fortaleza, tá no Sport TV, acho. E a gente assinou o contrato no dia seguinte. Quer dizer, eu nem tive tempo de entender um pouco do mercado, o que poderia acontecer. Pô, mas isso já é um bom termômetro. Se o cara tá mandando um cara pra Fortaleza pra você assinar o mais rápido possível, é que esse cara tá com medo de você assinar com outra pessoa. Depois esse cara ficou meu amigo, ele até não tá mais no Esporte Interativo, esse maluco aí, o Henrique Mazei. E eu brinco muito com ele com relação a duas coisas, que ele já sabia que eu ia ser demitido. Ah, ele já sabia. Não, eu brinco, ele não fala. Ah, tá. E que ele me pegou logo porque as outras pessoas iam pegar. Ele falou assim, olha ali, só de você estar empregado, você já vai ser demitido e ninguém ia te pegar, nem as faculdades. Mas aí a gente fica nessa brincadeira aí, mas foi assim. Caraca. Cara, eu queria te perguntar, porque teve essa acusação do racismo e depois teve uma outra acusação de machismo também, e as duas vezes foram desmentidas as acusações porque, tipo, não tinha base nenhuma. Tipo, você sabe da onde vem? Porque é uma perseguiçãozinha que rola ali, uma birrinha que rola. E dá clique, hein? E dá clique pra caralho, né? Tem uma imprensa lacradora aí que é bem complicada, né? Mas... primeiro, assim, eu acho que a imprensa de modo geral não gosta de mim. Porque eu não sou um deles e não tenho essa pretensão, não tenho a intenção, não tenho o objetivo. Eu sou realmente uma pessoa bem comum que tem a oportunidade de falar no microfone. É muito isso. E aí eu acho que isso incomoda algumas pessoas. O meu discurso não é um discurso politicamente correto, mas eu posso garantir que eu sou uma pessoa muito mais correta do que muita gente que caga a regra aí, mas muito mais. Eu conheço gente que tem um discurso, maravilhoso, mas é um puta do escroto. Meu discurso não é um discurso que agrada a todo mundo, muito pelo contrário. Mas na minha vida, no meu dia a dia, no meu coração, nas minhas atitudes, com certeza. E a verdade é que isso não acontece só comigo, acontece com qualquer um aí que tenha um mínimo de popularidade, né? Que você falar mal, você expor um lado ruim, mesmo que não seja verdade, né? Que não exista uma investigação, e é o que mais acontece, né? O jornalista se vendeu pelo clique, assim, de uma maneira absurda. Ele virou um blogueiro e dane-se. Por quê? Porque no Brasil, as leis para você, quando você comete um crime desse, elas são muito brandas. Agora mesmo, a Juliana Veiga... ela corrigiu uma informação, a gente foi a fundo, foi atrás, e o site viu que estava errado, mas coloca no rodapé. Quando ele passa a informação equivocada, é uma puta de uma manchete com destaque, chega aviso para todo mundo que assina o site, que é daquela informação, daquela manchete. Então... Esse caso da Juliana Veiga é o caso que ela processou a ESPN, né, pra quem não sabe, na saída dela, por algumas coisas, e disseram que você teria feito, dentro desse processo dela com a ESPN, tinha feito um comentário machista, né, que é uma coisa da e assim, no processo que é aberto, você pode ver, quem tá vendo a gente pode ver. Tem um e-mail da Juliana Veiga pro Arnaldo Ribeiro, dizendo que eu não tenho nada com isso, que não é comigo, que ela me adora, que não sei o quê. Então é só o cara olhar. Não precisa de muito. Então tem duas coisas. Ou o jornalista faz um trabalho péssimo e não verifica, ou ele verifica e mesmo assim faz uma manchete e uma matéria mentirosa. E aí quando tem a retratação e quando perde o processo, é pouca coisa. Então assim, é quase que um incentivo ao mau jornalismo. Agora,
é verdade que o fato de você falar mal, de você inventar, dá muito mais do que falar bem. Falar bem, ninguém fala bem. Isso aí é uma prova, por exemplo, do Twitter e dos canceladores, que são uma minoria. Pô, eu rodo o Brasil inteiro. Eu converso com a população, eu vejo o povo. Esse povo não é o povo que está na internet. Quem está na internet é uma minoria, que é barulhenta, mas é uma minoria, que não representa o Brasil. Mas esses caras realmente fazem barulho. Esse pessoal faz barulho. E agora a gente tá vendo, inclusive, que nem eles aguentam eles, né? Que é um favor que o Big Brother tá fazendo pra gente. Então, assim, são vários casos em que primeiro você se condena, existe uma condenação na internet, e depois você pegar aí alguns casos recentes só do esporte. Quando a Nájila começou a falar do Neymar, eu vi um montão de gente do meu lado. Tá vendo? O Neymar, olha o que ele fez, Tá vendo o Neymar? Pô, quero ver, tem que ser preso, não sei o que lá. E não era verdade. O Dudu teve que jogar bola na Arábia. Não que ele tá ganhando mal, mas teve que jogar na Arábia. Semana retrasada. Teve o processo, ele foi inocentado. E aí? O que falaram do Dudu? Um montão de coisa. Então é assim que funciona, infelizmente pro jornalismo. E infelizmente tem gente que não só lê isso aí, como tem gente que só lê a manchete, nem vai ver a matéria, e aí já condena, já tá condenado e acabou. Então é só eu não consumo esse tipo de coisa. Sinceramente eu não consumo, mas tem público, vai fazer o quê? E dá dinheiro pra caramba, né? É que sabe que eu acho que, como todo mundo já entendeu qual é esse jogo, sabe? Qual é esse jogo de manchete, qual é esse jogo de tentar destruir reputação. E aí, por exemplo, esse caso da Anitta que aconteceu no jogo. Aconteceu algo parecido com o Rômulo, né? No jogo, no Super Bowl, que ele falou... da Lady Gaga. O cara não foi o Everaldo? Foi o Everaldo. Foi o Everaldo. Ele falou, você é ridícula, e aí a galera começou a bater nele, porque claramente não entendeu o tom da coisa. Brincadeira. E aí, tipo, que nem no seu caso também, porra, claramente, essas pessoas, com todo respeito aí aos Anitta Lovers, mas assim, debiloides, entendeu? Claramente debiloides. O cara que tá se incomodando e, tipo, te atacando por causa de um comentário que a própria Anitta ela sentiu. Exatamente. Ela brinca com isso bastante. Não falta nos caras, nos diretores, nos donos de canais, falar, velho, não vamos ficar dando atenção, porque isso aqui é uma minoria barulhenta que não representa o brasileiro, não representa as pessoas de verdade, sacou? É que é difícil você entender muito, interpretar e às vezes até enfrentar a opinião pública, né? Porque tem uma coisa também que envolve patrocinador, marca, e, enfim. Então, hoje todo mundo tem muito cuidado com relação a isso. Então, na verdade, acho que tem medo de perder dinheiro. Falou assim, mas pô, esse cara falou isso. Se esse cara tiver no programa, tiver no ar, eu vou retirar minha cota de patrocínio. Eu imagino que seja assim, mas eu só tenho que lamentar, porque assim, eu não vou mudar meu jeito, que nem uma vez que aconteceu lá na ESPN ainda. O decreto de sexta-feira era um absurdo, né, cara? Todo mundo parava pra ver e nego filmando na hora do ao vivo ali. Eu cheguei a ganhar em uma sexta-feira, era comum isso, 10 mil seguidores por sexta-feira. Só por uma curiosidade minha, você que escreve? Tudo, cara, todos. muito da hora. E aí, pô, era um absurdo, cara. Tinha ação comercial em cima do decreto. A audiência era espetacular. Porra, a gente tinha facilidade de levar qualquer jogador pra dar entrevista, porque o programa ficou popular. A ESPN sempre teve uma cara mais... primeiro, muito politizada e também mais durona, assim, mais quadrada. Deu uma quebrada nisso. Enfim, teve várias coisas boas que aconteceram em função disso. Você inventou isso do nada, assim? Vou contar como é que surgiu. E aí, teve um dia que eu peguei e falei uma coisa que eu nem liguei. Eu já falei coisas bem perigosas no decreto, muito. Mas esse dia eu tava tranquilo. Tanto que o pessoal do UOL me ligou, falou, você quer dar uma declaração a respeito do decreto? Eu já tava fora da TV, já tava numa loja de roupa, que era minha parceira lá. Falei, que polêmica, o que aconteceu? Falei, que você falou uma frase hoje que tá todo mundo condenando. Aí eu lembrei, falei, já sei. Eu tinha falado na época, isso já tem mais de 4 anos. Falei assim, hoje é dia do Netflix virar Xvideos. Falei, deve ser isso, né? O pessoal da Netflix deve ter ficado bravo, sei lá. Ela falou, não é essa não. Falei, que frase que era?
Falei, não, se viu o penta já aguenta. Eu falei, ué, qual que é o problema? Falei, não, que o pessoal tava te acusando de pedofilia. Nossa, que absurdo. Caralho, eles precisam ler a lei, né? Falei, oi? Minha filha tinha 4 anos. Falei, como que foi? Eu falei, pedofilia. Eu falei, mas aí não... Falei, primeiro, ninguém vê o penta com 0 anos. Ninguém vê a Copa do Mundo com 0. Quantos anos? Hoje a primeira Copa, eu tinha 0 anos, foi curtir pra caramba. Ninguém vê, né? Segundo, é uma brincadeira, cara. Eu não faço nada, não é que eu não faço essa. Eu não faço nada daquilo. Mas a maior loucura que eu posso fazer numa sexta-feira é tomar um leite quente e ver a Série B. É o máximo que eu posso falar. Então é uma brincadeira. E aí eu falei isso. Aí, beleza. Falei isso pro cara do UOL, do mesmo jeito que eu tô falando com vocês. Aí ligou o departamento jurídico da ESPN. Falou, Ale, você tem que pedir desculpa pro público na matéria lá do UOL, tal, que tá falando. Falei, eu não vou pedir desculpa, porque se eu pedir desculpa... Você tá admitindo, né? Eu tô admitindo uma intenção que não existe. Não vou pedir desculpa. Não, tem que pedir. Falei, não vou. Aí a ESPN entrou na matéria e ela pediu desculpa. Nossa. Aí o que eu fiz? Não fiz mais o decreto na ESPN. Tirei da ESPN. Fazendo nas minhas redes. Porque, pô, cara, não existe, não existe. Mas o decreto, ele surgiu numa sexta-feira, né? Que eu já tinha uma linguagem muito dessa de beber, de quebrar, e de zoar, e de tal. E só que nessa sexta-feira eu tava muito gripado e eu falando no grupo ali do programa que eu não ia no programa, que eu ia faltar, que eu tava ruim de gripe. Os caras, não, pô, vai dar migué, vai. Daí eu tomei um montão de remédio e fui. Aí na abertura do programa o apresentador falou assim, Ale, hoje sexta-feira, mas você vai devagar, né? Porque tá gripado. Aí eu lembrei de uma música muito antiga, mas muito mesmo, que é assim, gripe cura com limão, juro bebe é prazia, do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. Aí o apresentador disse, não, você não vai poder beber, que você tá ruim. Eu falei, não quero saber quem pintou a zebra de listrado e nem quem colocou galho na cabeça do viado. Só falei isso. E aí eu fui ver no Twitter, que era da época, todo mundo só falava disso. Eu falei, pô, sexta-feira que vem eu vou trazer uma coisa dessa. Aí já trouxe escrito, já dava a deixa pro apresentador. Aí ganhou um pouquinho mais de corpo. Aí eu fui pesquisar as palavras que a molecada usava na época. Que daí que eu vi que tinha o decreto, que era dos Cenas Lamentáveis. Aí tinha... O Chulapa tava usando muito Danone. Certo. Enfim, comecei a pesquisar um pouco mais. E aí foi criando corpo. E aí eu sempre tive na ideia de criar um símbolo para isso virar foto. E aí isso aconteceu também muito sem querer. Um dia que tava até o Robson Nunes, humorista maravilhoso, tava lá no programa. E tava na época da Olimpíada, daí... não sei que lateral que passou. E eu queria dizer que ele era rápido. Eu falei, esse cara é mais rápido que o Usain Bolt. Que era o Usain Bolt. Aí os caras começaram a rir pra caralho. O Robson falou, pô, você não vai fazer Olimpíada não, né? Aí todo mundo falando no Twitter, Azaia. Eu falei, pô, vou usar o Azaia. Aí aproveitar o raio e o Azaia. E aí se formou o decreto e ficou aí. E é da hora que você escreve bem, né? Porque tem umas coisas que ficam, que a galera fala já, tipo, na rua, assim, né? Tipo, a do cozinheiro do Péricles é bem famosa, né? Mais cansado que o cozinheiro do Péricles. Teve uma que você falava também que é, tipo, tá mais encebado que telefone de açougue. Com mais gordura que telefone de açougueiro. Mais pesado que sono de surdo. Você para um dia e escreve ou vai sair no meio na... eu acho que vai muito também dos assuntos do momento, né? Na última sexta-feira eu peguei e falei, eu não sou o Anderson do Molejão, mas hoje eu quero a sua fábrica de churros. Então vai muito do... mano, porque ele tem um negócio do stand-up mesmo, sim, de escrever e tal. O que eu gosto mais, assim, que eu falo muito com o André Barros, né? Que é um dos criadores lá do Desimpedidos. E que é um gênio, né, das redes sociais. Ele fala que eu sou um dinossauro da rede social, porque eu nem fazia hashtag, nunca fiz um sorteio e eu tenho um número expressivo, né? Porque na minha cabeça, assim, que eu penso é assim, quando eu vou no banheiro,
Você vai sempre, é obrigatório ser com o celular. Uhum. Ninguém vai no banheiro sem o celular. Com shampoo, antigamente fazia isso, hoje é só com o celular. É, né? celular. E aí eu falo assim, pô, vou ver você vai ver no Instagram, né? Que você vai passando ali o tempo e tal. Agora tem esse Reels aí, o TikTok tem danças bem interessantes assim, mas... falei assim, que Instagram que eu vou ver quando eu tô, sabe? Uhum. Aí eu gosto de ver o meu. Então o termômetro é esse. E o que eu mais gosto de ver no meu Instagram é o improviso. É quando não tá escrito. Tem algumas coisas que estão escritas. Aí, beleza. Estão escritas ali. Escalação, decreto, estão escritas. Mas o que eu gosto mais de ver é quando acontece alguma coisa e aí eu tenho uma reação. Isso é que me agrada mais. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, se você quiser falar e tal, que era a sua relação com o Rodrigo, com o RR, que, porra, ele faleceu infelizmente, mas, cara, foi uma comoção da mídia generalizada, assim, do Sport TV. Eu lembro de tá vendo o Sport TV, o programa do Rizek ali, o Seleção Sport TV, e rolar uns crossover de outros comentaristas de outros canais de televisão pra falar dele, porque ele já trabalha na ESPN, tava trabalhando no Sport TV e tal. E tinha duas coisas. Uma, a relação de vocês em cena, vamos chamar assim, né, na televisão, dava pra ver que era de broderagem mesmo, de muito amigo, e ele tinha o senso de humor, ele compartilhava do seu senso de humor, e a sensação que me dava é que ele incentivava você a fazer a parada, vai lá e faz mesmo, sabe? Ele era um cara muito cúmplice nessa parada aí. E eu vi você falando algumas vezes da perda e tal, de como ele estava te ajudando ali num momento difícil da sua vida pessoal. Eu queria saber, assim, agora que já passou um tempinho, assim, mas claro, ainda deve estar feridas abertas por causa disso, um pouco mais dessa sua relação com ele e de como que era essa cumplicidade no humor e como que foi esse backstage aí entre vocês. A gente brincava que falar de futebol, tem um montão de gente que fala, né? Fazer televisão é que é mais complicado, né? E o Rodrigo fazia muita televisão, era muito entretenimento. Em vários momentos até ele fugia do futebol em prol do entretenimento. E a gente teve uma relação muito próxima, foi muito parceiro dentro e fora ali da televisão. E a gente começou quase junto lá na ESPN, porque foi quando eu estava ganhando minhas primeiras oportunidades falando de futebol, saindo um pouco do futsal. E ele tinha sido contratado pelo Trajano. E a gente foi dando certo ali num bate-bola noturno, que era eu, ele, e normalmente era o Paulo Calçade junto, mas aí dava uma variada nesse outro. E a gente chegou a fazer programa de 3 horas e 45, falando de futebol. E aí a gente, evidentemente, brincava muito e tal. E o Trajano não era muito favorável a esse entretenimento, assim, não era muito a dele. Ele já não gostava de quem não era jornalista, que era o meu caso. Talvez o único ali que não fosse jornalista, eu e o Trajano, que também não é por formação, curiosamente. E aí, várias vezes que eu vi uma derrota, e foram muitas na ESPN, mas foram inúmeras derrotas de tá pronto para fazer o programa, o PVC chega de viagem, dormiu dentro de uma garrafa, todo cagado, chega lá e o cara fala, o diretor fala, não, sai. E não, né, o PVC só gosta de trabalhar, assim, ele é doente por trabalho. Depois desmaia, né? Tem que ver isso aí. E aí ele, várias vezes acontecia isso, assim, e sempre fui muito preterido e tal. E teve uma vez, eu fui treinador da seleção paulista de futebol e futsal feminino, cara. Eu conhecia todas as jogadoras que ganharam o Pan-Americano de 2007. Todas, conhecia, falava diariamente com elas. E o PVC fazia a Olimpíada dos meninos e eu fazia das meninas. E aí eu tava no Rio para fazer os jogos em loco de futsal. E acompanhando o futebol feminino e fazendo os comentários do futebol feminino. O futebol masculino, o futebol de campo, né? Acabou sendo eliminado precocemente e as meninas foram pra final. Pô, mas os caras levaram o PVC lá de São Paulo, com uma dificuldade de voo, não sei porquê, naquela ocasião. Eu tava no Rio, eu fiz o campeonato todo, já tava no Rio. Os caras pegaram o PVC de São Paulo, botaram ele no avião, botaram ele no Maracanã pra fazer a final das meninas, cara. E eu falava com elas, fiz o campeonato. O PVC não tem culpa, evidente, mas, porra, e o PVC não sabia nada, não conhecia uma mulher daquelas lá. Do jeito que eu conhecia, certamente não. Fui treinador delas. Sim.
Então eu passei por muito perrengue. E aí toda vez eu falava pro Rodrigo, falava assim, naquela época eu era treinador ainda. Falei assim, eu vou largar isso aqui não é pra mim, tá louco, isso aqui, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui nem ferrando, não vou. Daí o Rodrigo, calma, fica aqui, pô, a gente tá junto, não sei o que. Várias vezes, não é que ele me incentivou, ele segurou a minha mão pra não sair. E aí depois ele saiu da ESPN e eu continuei mais um tempo. E quando eu fui pro Esporte Interativo, aqui em São Paulo, não tinha um programa pra mim do Esporte Interativo. Tinha só um programa, na verdade tinha dois. Tinha o do André de entrevistas, que até voltou agora, no ar. E tinha o Mais 90, que eram 6 pessoas mais o apresentador. Se você conseguisse falar boa tarde, você ganhava semana. Então, assim, cara, era muito difícil pro meu estilo, né? Os caras gostavam, assim, de programa fazia sucesso, que era pancadaria, pra caralho, não sei o que. Só que eu sou um cara da resenha, que gosta de falar e tal. E não tinha um programa pra mim, tanto que eu, nos meus primeiros tempos de Esporte Interativo, eu ia direto pro Rio, fazer os programas de lá, que a sede era lá. E aí a gente tava pensando num programa que eu pudesse trabalhar, né, no Esporte Interativo, que até então eu tava tentando me encaixar de algum jeito. E aí eu falei do Rodrigo, o pessoal adorou. E a gente fez um programa que pra mim foi muito marcante, assim, embora tenha durado pouco, que é o de placa, que hoje só tá no YouTube. Que basicamente era o Rodrigo apresentando, eu, Mauro Betti e André Henning, cara. Aí depois a gente fez umas alterações, eles fizeram algumas alterações. E aí o Gui Palese foi contratado. Aí foi o Guipa, que é muito engraçado. Então, puta, o programa ficava muito louco. De vez em quando ia o Ademir Quintino, o Zupac fez muitas vezes. Foi bem bacana o programa. E também foi outro momento muito legal que a gente viveu antes dele se transferir pro Sport TV. Então, assim, foi meu maior parceiro disparado na TV. Foi o grande culpado, eu acho, de eu ter continuado na comunicação. E é meu amigo particular. Tanto que quando eu me separei, eu passei por momentos difíceis e tal. Passo ainda hoje, porque é uma separação muito complicada e, enfim, envolve a minha filha, envolve outros valores aqui. E aí todo mundo que me conhece a minha história, assim, falou, porra, Ale, você tá passando, é surreal, não existe, assim, é um absurdo. E todo mundo me dando força. E o Rodrigo percebeu que da necessidade e falou pra eu morar no flat dele, porque ele ia voltar pro Rio e, como tava na pandemia, não ia poder sair de lá. Nossa, fica aqui no meu flat. Eu não vou, vai deixar fechado, cara. Você fica aqui. E eu falei, tá bom. Desculpa. E aí, eu fui lá conhecer o flat dele e tal. A gente pediu uma pizza, papapá. E aí, na sequência, eu fiquei com Covid e ele também. Então, passou pela minha cabeça que, porra, meu, que de repente... Só que é uma doença muito louca, né, cara? Isso é muito louca. As pessoas que eu tava no sábado de manhã, nenhuma pegou Covid e eu tava com Covid. Então, não dá pra saber se o Rodrigo me passou, se eu passei pro Rodrigo, se outra pessoa passou pro Rodrigo, se outra pessoa passou pra mim. Isso não dá pra saber. É impossível você afirmar. Entendeu? Então, mas naquele momento eu fiquei um pouco abalado e aí, assim, depois do falecimento do Rodrigo, muito mais. Mas aí, cara, como eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e acredito também em alguns conceitos do espiritismo, eu meio que, assim, de alguma forma recebi o Rodrigo na minha vida e ele falou, como ele falava sempre pra mim, falou, ó, seu idiota, você tem que seguir aí, porque agora é com você, segura a onda, tá todo mundo preocupado comigo, se estiver preocupado com você também, aí você tá dando trabalho, então segue aí o nosso caminho e segue firme. E aí eu fiquei mais forte para voltar, para continuar trabalhando e para seguir um caminho que ele meio que iniciou na minha vida, né? Uhum. É muito legal, assim, ouvir você falar, porque... Como você disse anteriormente, você fala que na televisão tem muito ego, muita vaidade e tal, mas era muito nítido, assim, no De Placa, principalmente, cara, que você falava uns absurdos, assim, ele ria e tal. Porra, teve aquele momento histórico que ele tirou a sua chinchila da sua cabeça, e foi um negócio que ficou marcado. Esse vídeo rola até hoje, gira aí pelos WhatsApps da vida, né? Foi
uma campanha aí que eu fiz. Campanha que eu fiz com esse negócio de tentar fazer as ações e tal, né? Comercial e tal. E o cara me fez uma proposta de que a peruca agora deu uma nutelada, né? Virou prótese capilar. Inclusive que o Mauro Betti nasceu com uma, né? E aí eu fui o objetivo era falar que era legal. Só que assim, cara, eu já sou da zoeira. E o Mauro Betti colocou quando ele não era careca ainda, não era nem conhecido. Sim. Então uma coisa que você olha pro Mauro, você até sabe que tem um carpete ali, mas meio que já compõe ali. É diferente de chegar, eu com a boina do nada. Então virava muita zoeira e eu também zoava muito, tanto que eu que botei o apelido de chinchila e tal. E eu zoava muito, mas o objetivo era usar durante um mês, que foi o que eles me pagaram. Depois eu tirava o animal e vivia a minha vida. Só que eu ia na manutenção, que era semanalmente, e via que o cabelo não crescia, porque eles raspam o cabelo aqui. O pouco que tem, eles raspam. Para poder colar um jumento ali. E aí não crescia, passou um mês e meio, não crescia. Eu falei, pô, e agora? Virei refém da chinchila, cara. Caralho. Aí eu falei, pô, não aguentava mais que toda semana tinha que fazer manutenção e o caralho. Aí chegou numa sexta-feira, na verdade na quinta-feira, que era um dia de manutenção marcado, eu fui jogar futevôlei. Não fui na manutenção, porque a cola vai desgrudando. Sim. Aí eu fui jogar futevôlei e não fui na manutenção. Eu acordei na sexta-feira, que era o dia do decreto lá no de placa também. E, cara, a peruca tava do lado do avesso. Eu falei, caralho, e agora, meu? E acordei e já fui pra TV, não tinha o que fazer. E entrei com a peruca do avesso, praticamente. E aí fiz o decreto, mas todo mundo só falava da porra da peruca. Os caras fazendo 800 mil piadas. Que eu tava de costa, que, porra, tinha um animal na minha cabeça, e não sei o quê. E realmente tava esquisito e tava bem solta. E aí, sem falar pra nenhum diretor ou pra nenhum colega, quando foi pro último intervalo, eu falei, Rodrigo, a hora que acabar, você... Ele falou, como assim? Eu falei, pô, pode arrancar. Aí ele, pum, dá um tranco, já sai com a chinchila. O engraçado desse vídeo, cara, é que se você reparar, o Mauro Betti tá do lado. E o Mauro Betti sai de lado assim, com medo que caminha, né? Com medo que arrancasse a dele. Mas o cara da marca aí, da chinchila, que não ficou muito feliz, porque a ideia era falar que não sai nem fudendo. Tá. E aí o cara faz assim e arranca, porque já tinha que ter feito a manutenção e eu não fiz, foi por isso. Claro. Mas aí fica uma impressão esquisita, sabe? Mas você recebeu a prestação? Não, eu recebi antes, né? Porque era ação de um mês. Eu já tava no 3º mês. Caralho. Tá. Porque eu não cresci o cabelo. Mas futevôlei também era a receita perfeita pra dar errado. Você bate cabeça o tempo todo na bola, né? Não, mas o Mauro, por exemplo, o Mauro não tem nenhum tipo de problema com esse produto. Mas ele não joga um caralho, não joga livro na estante. Sim. E eu não sou assim, né, cara? Eu tomo 3 banhos por dia. Aí o cara falou, ó, tem que tomar banho, não pode lavar a cabeça. Eu falei, nossa, me desculpa, cara. Não existe banho sem lavar a cabeça. Aí comigo não deu certo, mas pode ser que com o outro dê. Cara, porque é muito comum um comediante... Tem uma história do Rabin que eles tinham fechado uma parceria com a Azul, a companhia aérea. Pô, ele ganhava uma grana lá no Comédia ao Vivo. E o Rabin, num show, o cara da Azul que tava na plateia, acho que ele não sabia. Você falou, em oferecimento a Azul aí, linhas aéreas, não sei o que. Essa bosta que você tem que ir até Campinas pra pegar um voo, não sei o que. Perderam a patrocínio da Azul. Os caras do grupo putaço, tá ligado? Quem tinha um apoio de companhia aérea, os 4 amigos, né, que se dão bem ali. Sim, pois é. E perderam aí no processo, né, velho? Que cagada aquilo, hein, velho? Afonso, né, velho? Parece que o Afonso ficava fazendo piada no tribunal. Ele não desligou, ele não entendeu que tinha que ser adulto. O juiz perguntava pra ele, pegava o microfone e falava, porra, então, meu pai... Tipo isso. Cara, uma coisa engraçada, assim, não sei se você sente isso, mas... E aí, na verdade, é uma pergunta, mas aparentemente, hoje, como cara do entretenimento... Você vive a vida mais do boleiro ali, das festas e da resenha, ou naquela época que você era treinador isso era mais forte? É que naquela época eu era bem anônimo, né? Então eu podia fazer o que eu quisesse. Por exemplo, o puteiro é uma coisa que hoje é difícil pra eu ir.
porque todo mundo tira foto e não sei o quê, então pode ser deselegante, assim, né, para a imagem. Mas antes é um lugar que eu gosto de ir. E assim, não é que eu gosto de ir por causa de ir pro quarto com as meninas. Eu fui, quase nunca fui. Eu gosto da resenha, de ver as pessoas, de conversar e tal, da resenha, do drink e tal. Da zoeira. Da zoeira. Então, assim, naquela época eu podia ir onde eu quisesse e fazer todas as besteiras do mundo. Mas tinha menos acesso, evidentemente, né? Agora eu tenho mais facilidade. Eu vou Vai na balada com o Prior, meu. O maluco tá indo na balada com o Prior. Isso é um problema. Porque o bicho é louco. O homem é maluco. Mas enfim. Eu acho que tem ali, se botar na balança, acho que tem prós e contras dos dois ali, fica meio equilibrado, assim. Antigamente eu tinha o anonimato que me protegia bem, mas não era convidado para alguns lugares. Hoje eu tenho que tomar mais cuidado, mas eu sou convidado para lugares bacanas, assim, que eu dificilmente teria acesso. Então acho que fica mais ou menos na mesma. Eu vou fazer uma pergunta relacionada a essa, que ele sempre faz essa pergunta lá no... Ale Oliveira responde em outros. Ele falou que você sempre pergunta assim, e aí? Ficou mais bonito? Porque agora você tá solteiro, né, bichão? Tá na pista pra caralho. E você sempre pergunta pros caralíticos aí de plantão se o cara ficou mais bonito depois da fama ou não. E como você tá solteiro, apesar de ainda estar jogando na categoria subópto, sempre sobra alguma coisa, um rebote talvez, quem sabe. A véia, né? Sempre tem uma véia cega. Não, eu acho que assim, com 4 mil seguidores, que é o caso aí do Fred, do Thiago Ventura. 4 milhões. 4 milhões, você fica bonito. Aí você fica mesmo bonito. Eu tenho 1.600.000. Então, assim, ainda crio alguma resistência do público feminino, né? Que é o que me interessa nesse momento. Mas sempre tem ali, né? Uma louca, né? Que gosta de um cara exótico, né? E assim, desperta alguma curiosidade, porque se eu vou em algum lugar, a maioria esmagadora de homem. No meu Instagram, por exemplo, que não deixa de ser um termômetro, 93% é homem. Então você tem 7% de 1.600.000. É véia pra caralho que tem. Mas aí desperta a curiosidade, assim, E aí se eu tiver inspirado, assim, tiver a chance de falar, né? Porque às vezes a pessoa olha pra minha cara e fala, não vou nem escutar. Mas se eu tiver a chance de falar com ela, eu acho que eu tenho boas possibilidades. Sim, aumenta muito a chance, né? Aumentou a chance, sem dúvida. Mas também quando eu era mais desconhecido, eu tinha mais cabelo e menos barriga. Então, também eu acho que tem um equilíbrio. Compensou. Você achou que deu uma compensada, ainda bem que você ficou Mas famoso. eu acho que eu prefiro agora, eu acho. Tá melhor. Porque sempre tem um directzinho ali, uma nudes. coisa. Nudes é mais difícil, tem que pedir bastante. Você gosta, então? Muito. Você não gosta? Não, eu não posso falar. Feminino eu gosto. Comprometida, né? Eu não falei isso, pode ser da tua namorada. Não, claro, sempre muito bem-vindo. Depende do nudes que vem, porque a gente sabe aqui que outros já falaram, por exemplo, o Afonso fala que o Afonso é campeão mundial de nudes, né? Parece que ele tá passando story de tanta putaria que Mas também rola. o peru dele é mais conhecido que ele no Brasil. Pois é, exatamente. Mas ele fala que de repente aparece uma pá na rola, entendeu? Não, mas nudes desagradável. Isso é pro Afonso, que é de uma geração um pouco mais liberal, né? Que gosta um pouco mais da peça. Sei. Pra mim é difícil aparecer. Na verdade, quando eu fiz uma postagem uma vez, que é muito curiosa, né? Que pra você saber, antes de ver ali na bio, ali na descrição, se a pessoa tá comprometida ou não, você vê se tem foto da bunda dela. Entendi. Se tiver foto da bunda, ela acabou de separar. Entendi. Isso é certeza. Pode apostar. E eu fiz uma foto dessa. Que eu tinha que depois que eu separei do meu segundo casamento. Depois que eu separei, tá lá no meu Instagram. Depois que eu separei do meu segundo casamento, eu comecei um relacionamento, né? Com uma pessoa mais jovem. Mais jovem que a minha filha, até. Mentira. Ele não corrobora, né? Faz a piada do Penta e manda uma porra dessa. O cara da UOL já tá digitando aqui. Assim. Ela tinha 21 anos, né? E aí também ela operou a catarata, voltou a enxergar e terminou. E aí eu fiz uma foto minha com a bunda de fora. Aí eu recebi umas picanhas.
Ah, é? Ali, a partir dali eu comecei a receber um pouco. Essas Porque os nádegas caras fizeram sucesso, Então, então. não, mas é que os caras pensaram, não é possível. Esse cara tá postando foto de nádega aqui. Acho que os caras sentiram, falou de uma motivação. Ele tá é querendo. um convite ao Exato. bel prazer. Ao prazer. Porque rolou também esse negócio do seu divórcio recente, várias notícias na UOL, alguns áudios vazaram também, etc. Sobre possível um relacionamento abusivo que falaram e tal. E eu nunca vi você ter a chance de poder responder livremente, ou se você quer, ou se você não pode, por causa de juridicamente, não sei, não importa. Mas eu queria abrir um espaço para você falar livremente sobre o tema, se você quiser. A chance eu tenho, né? A chance, até porque se eu for falar de alguns assuntos, esse eu acho que também eu vou ter bastante audiência nas minhas redes, né? Uhum. Mas é que a gente preferiu ir por um caminho mais jurídico mesmo, de tomar todas as providências, e pode ter certeza que todas estão sendo tomadas. Então, se tem alguém que mentiu ou que caluniou, certamente vai pagar. Só que a gente não vai apagar o fogo com querosene, porque eu tenho o meu ofício, eu tenho o meu público, eu tenho as coisas que eu conquistei, que foram com muito trabalho, e não é de hoje, é desde sempre, desde a época de treinador até agora. Então eu tenho muita coisa em jogo, diferente de outras pessoas. Então a gente se reservou o direito de tomar todas as medidas cabíveis, e juridicamente a gente pode ter certeza que em breve todo mundo, o público, vai ter novidade. Mas a questão para mim maior e mais importante é tentar preservar a minha filha, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, que eu sou maluco, que eu sou apaixonado, que tem 12 anos e que certamente é quem está sofrendo com toda essa história. Então, para mim, não tem nada mais importante do que a sanidade dela. Então, tudo que for resolvido vai ser juridicamente. Quando as coisas ficarem provadas, evidentemente que eu vou fazer questão de levar a público, mas por enquanto eu prefiro me reservar. Eu nunca falei desse assunto, só vou falar quando tiver resolvido na justiça, porque foi uma opção que a gente teve, mas principalmente pensando na minha filha, que é para mim é o mais importante, quem está sofrendo mais com toda essa história. Tá certo. Mas a separação não é recente não, já vai fazer 11 meses, com a graça do Senhor. 11 meses de vida eu tenho já. Daqui a pouco eu vou fazer a festa de 1 ano. É bem-vindo à solteirice, né? O problema é que o cara ficou 11 meses solteiro e tá pandemia no meio do caminho aí, pra complicar os seus planos. Vai ter carnaval. O carnaval solteiro é realmente uma benção, né? Mas deixa pra lá. Ainda existe o Instagram, cara. Cara, eu queria fazer mais uma pergunta. Vou propor aqui uma dinâmica, na verdade. Se você fosse fazer uma seleção da resenha, da balada, com essa galera agora que tá sempre com você, assim, pode ser artista, pode ser jogador. Pode ser uma seleção de salão. Vamos fazer uma seleção de salão. O critério, qual que é o critério? O critério mais o divertida. melhor cara pra sair no rolê. Melhores histórias, os caras mais divertidos. Mais resenha. O goleiro tem que ser o Marcão, né, cara? Porque o Marcão, até tá lembrando da entrevista que a gente fez junto, né, com a resenha, né? Que eu nem tenho a pretensão de achar que eu sou entrevistador, mas foi até curioso que a gente tava numa gravação do Desimpedidos, tava eu e o Thiago Ventura, tava ali no Playboy da Pompeia. E aí acabou o Thiago, quando o Thiago tinha tempo pros amigos, né, evidentemente. Que esse tempo já tá bem longínquo já tá no... E aí ele pegou e falou assim, vamos almoçar, Lê? No tempo que o Thiago almoçava. Aí falei, puta, não vou, que eu vou sair correndo, que eu tenho uma gravação agora. Ele falou, você vai gravar com quem? Eu falei, vou gravar com o Marcão, que inclusive é ali perto. Aí ele falou, pô, você tá brincando, cara, meu sonho é conhecer o Marcão. Eu falei, pô, você é da TV Palmeiras, você não conhece o Marcão? Ele falou, não conhece, que o Marcão é mais reservado mesmo, né? E aí eu falei, então vamos comigo, pô. Ele falou, pode mesmo? Eu falei, pode, pô, vamos lá comigo, o Marcão é parceiro. Aí nós chegamos lá no escritório, o Marcão não tinha chegado ainda. Eu e o Thiago começamos a tomar a cerveja dele lá. E aí depois chegou o Marcão e começou a beber com a gente. Eu apresentei o Thiago. Pô, o Thiago foi uma feliz, o Marcão conhecia o Thiago Ventura também. E nós ficamos bebendo. Aí o Thiago se tocou e foi embora. E aí começou a entrevista.
bebendo. E aí acabou a entrevista e nós continuamos bebendo. E assim, isso ficou boa parte da noite. Caramba. E a gente chegou lá no meio da tarde. Sei. Então o Marcão, acho que... E o Marcão tem uma vantagem, que ele não é uma figura frequente nos programas. Então quando ele vai, é sempre... Todo mundo tá com muita saudade, né? Sei. Então o Marcão é meu goleiro. Aí de fixo, né? Que é um salão. Cara, eu vou botar o Vampeta, né? O Vampeta, embora as histórias... Muitos já conhecem as histórias dele. Mas ele é um ótimo parceiro de Copa, assim... E é um cara super divertido. E também joga muito... a molecada que só conhece o Vampeta do pós-carreira de jogador... Não tem ideia de quanto ele jogava bem. O Vampeta jogava muita bola. Desses volantes que hoje são muito necessários, né? Que são aquele jogador universal que faz tudo. O Vampeta fazia tudo, marcava, jogava. Então o Vampeta, aí é muita gente para pouco lugar, mas eu vou colocar... Deixa eu pensar aqui nas alas... Eu vou colocar o Prior, porque com ele sempre tem uma briga, uma confusão. O Prior tem uma curiosidade que ele entrou no Big Brother, ele não era nem um pouco conhecido. Aliás, ele era conhecido no campeonato lá do clube dele, lá do Espéria, bater nas pessoas como um zagueiro durão que ele era. Aí ele começou a pandemia no Big Brother. Então ele sai com 6 milhões de seguidores e não sai, né? Porque tá na pandemia. Fechado. Quando começa a sair meio que clandestinamente assim, ele não viveu nada de ser famoso. Então, na cabeça dele, no costume dele, ele é o mesmo cara que ia nas festas, que brigava, que fazia as coisas, só que não caiu a ficha dos 6 milhões. Então ele faz as mesmas merdas, só que sai no Léo Dias agora. Então eu vou botar o Prior numa ala. Cara, e vou botar um cara que eu sou muito, 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 muito fã, assim... E que eu admiro muito, que é o Péricles, porque tem que ter um cara do samba, né? Acho que ele ia falar um cara de peso no time. Eu também. E o Péricles é um cara muito generoso comigo, assim, com muita gente. E no pivote, eu vou colocar o Aloysio Chulapa, que também Agora eu entendi porque que o Péricles não é o pivô. Eu tava confuso sobre essa informação. O Péricles é ala? Não sei se é o cara mais veloz. Pra dar movimento. Mas esse time certamente não vai ganhar de ninguém, né? Mas é um bom time. Vai ganhar assim. no copo, pô. É um bom time. Mas tem muita gente bacana, assim, que eu conheci. Por exemplo, no meio do futebol, o Diego Alves e o Rafinha são dois caras que eu amo de paixão. O Felipe Luiz também é um cara muito bonzinho, assim, muito bacana. O Jadson também é um cara que eu gosto. Muita gente legal, assim. O Ronaldo Fenômeno foi super generoso comigo, assim, foi muito legal. Na comédia, então, nem se fala, cara. Eu tenho muitos amigos na comédia. Eu acho que hoje o meu melhor amigo, o cara mais próximo de mim, é o Afonso Padilha. Até porque ele me chama de pai, né? Porque eu acho que... É no show dele, né? Não, é porque eu peguei a Catifunda, a mãe dele também. Várias e repetidas vezes lá em Curitiba. Eu dei uma carcada na Catifunda. Alguém tem que pegar, né, cara? Aí eu vou... Sobrou na área, meu. E por isso ele me chama de pai, até bem generoso e tudo. Eu dou pra ele mamar aí. É bem bonita essa relação. Eu não sabia que era tão próxima essa relação com o menino de coque. O Catifunda, eu adoro a Cate maravilhosa. Agora a Cate tá semi-rica, então ela tá numa fase incrível. Poderosa, pagando os rolês pra Lena. Eu posso finalizar esse programa maravilhoso? Se você quiser. Aliás, você vendo quem que é o dono do programa? Pra quem que ele pede permissão? A permissão. Pra mim. Pois é. Tá bom. Eu sou a cabeça desse programa. Eu tinha mais perguntas. Talvez uma segunda vez que a Lê passe não aqui, a gente possa conversar. Com o maior prazer, tá louco. Que bacana que você tenha vindo aqui. Vejo você há anos aí na televisão. Muito bom. Que é muito louco, né? Ter o podcast, ver as pessoas do outro lado da mesa e podendo perguntar o que a gente sempre quis perguntar e tal. Então, muito obrigado pela generosidade de ter vindo até aqui. Espero que você tenha curtido o papo. Muito, muito. Agora também você vai mentir se não tiver curtido. Não é, porque assim, quando é com pessoas do bem e assim, leve, descontraído e tal, embora a gente tenha tocado em assuntos importantes, mas eu gosto de resenha, né, cara? Resenha que é
Minha vida é isso aí, né? De resenha e falar besteira e ser processado e demitido. Basicamente, esse ciclo eterno. Resume a minha carreira. Antes de ir embora, eu queria dar destaque a alguns patrocinadores aqui do nosso programa, que primeiro, Por Que Café, que o Ale Oliveira vai levar com certeza. Opa! Um saco de Por Que Café, que é um café maravilhoso, um café gourmet para quem tem a papila gustativa sofisticada como a do Ale Oliveira, tá certo? Isso é uma coisa. Também aqui temos um patrocínio novo da Melting Burgers, que, porra, depois daqui vamos mandar um hamburgão, se Deus quiser. Achei que ia rolar um hambúrguer aqui, né? Mas pode ser, não sei, talvez role um hambúrguer depois aqui. A gente vai dar uns vouchers pro Ale Oliveira pedir um hambúrguer, que é pra manter a forma pro Fat Vôlei, tá certo? E a Bloco 7 Cervejaria, que tem esse kit maravilhoso aqui. Aê! Que eu vou dar pro Ale Oliveira. Pô, vocês estão com mais patrocínio do que o Esporte Interativo. O Milton Neves aqui, porra. O Milton Neves, daqui a pouco eu vou vir com roupa da NASCAR, só com os patrocinadores aqui, ó, pra facilitar. E agradecer ao Humberto Rossi que tenha vindo mais uma vez aí. Obrigado por ter vindo, viu? De nada. Você não vem sempre? Eu venho sempre, só que é aquilo, é a dinâmica. Ele quer fazer parecer que é dele o negócio. Cara, de nada, por estar te proporcionando mais uma vez uma conversa com uma pessoa interessante. Aqui, se não sou eu, isso aqui não tinha acontecido, entendeu? E ó, eu não sou de ficar elogiando o convidado, mas cara, muito obrigado e não mude seu jeito, por mais que tenha pressões de todos os lados e, porra, acho que vai sempre existir, não mude, assim, porque isso vai fazer você ser uma pessoa marcante, sabe? Na história, diferenciada, na história da comunicação dessa porra. Eu nem sei fazer de outro jeito, né? Eu não sei fazer nem desse jeito, você imagina eu fazer de outro. Mas é aquele negócio, né? Como diria o outro, quem é de verdade sabe quem é de verdade. Né? Acho que é essa esperança aí, né, de dar certo. Pois é, não, mas eu acho que tem uma autenticidade e é um respiro de ar puro, assim, ver na comunicação esportiva alguém tão leve, tão de verdade, sem querer ser amigão de ninguém. Porque a galera vê a coisa fake, assim, e já fala, puta, que dá até um constrangimento, né? Quando é real, é muito mais legal. E, pô, deu pra ver aqui que, porra, puta resenha monstra. Então, muito obrigado aí por ter vindo e por ser quem você é, Ale. Muito obrigado mesmo. Tá certo? Eu que agradeço, desejo toda a sorte do mundo aí pra vocês. E agradecer também o pessoal que acompanhou, né? E se puder dar... Eu não sei como é que é no podcast. O quê? Dar uma moral? Dá um like. É a mesma coisa que o YouTube, cara. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então dá um like aí. Segue nós. Se inscreve no bagulho. Exatamente. E faz umas bagaças aí que eu não... Isso é de outra época, né? Faz aí que eu não sou inscrito no meu canal. Não, eu ia ser inscrito. Mas daí o cara falou, se inscreve. Daí eu fui lá, apertei. Mas daí tinha que preencher um montão de coisa. Falei, acho que não vale a pena, né? Claramente ele entrou no lugar errado, né? Deve ter sido, né, cara? Apertando um banner de aumento. Não, porque não é só apertar o... Pensei que é só aperta o dedo e vai. Acabou. Isso é isso? Então eu apertei errado. Você abriu um formulário Tô devendo, tô pagando uma mensalidade pra aquele canal da Maquele que você tem que... Privê. Tô pagando alguma mensalidade do privê aí. Dread Hot sempre aparece no meu computador, não sei porquê. Débito automático, aquela porra. Toda vez, é isso aí. Mas tô seguindo esse aí, então. Maravilha. Fechou, gente. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, até a próxima. Tchau!